Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e estamos na nossa segunda aula desse novo ciclo de tentar reaprender e reforçar os conteúdos do oitavo ano, certo? Que é o ano anterior, por conta da pandemia, enfim. Então, dando sequência ao conteúdo do Iluminismo que a gente viu na aula passada, hoje a gente vai ver um dos principais movimentos que foram diretamente influenciados pelo Iluminismo, e que vão, até os dias atuais, influenciar no nosso mundo contemporâneo, certo? A gente vai ver um pouquinho sobre o movimento revolucionário na França, ou a nossa Revolução Francesa de 1789. Observem aí. Considerado um dos marcos da história, alterou profundamente a base do poder político e social da França sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Aí atrás a gente tem uma gravura de uma imagem, que é a Liberdade Guiando o Povo, de 1830, que mostra um pouquinho, é uma gravura que representa um pouco desse período da Revolução Francesa, certo? Apesar de ter sido criado muitos anos após a Revolução. Mas vamos lá, a gente não vai analisar na aula de hoje detalhadamente cada aspecto da Revolução Francesa, o que aconteceu na Revolução Francesa, o diretório, as assembleias, então a gente não vai abordar isso na aula de hoje. A gente vai ver os aspectos amplos da Revolução, claro que a gente vai falar daquilo que é realmente mais importante para o nosso aprendizado, naquilo que a habilidade exige, que é entender a influência da Revolução Francesa no nosso mundo, certo? Mas não tem como a gente falar da influência dela sem falar da própria Revolução. Então a gente vai fazer um pouco uma linha do tempo dos principais acontecimentos da Revolução Francesa, desde o pré-revolução até o pós-revolução, certo? Então a gente vai fazer isso de forma bem resumida para a gente tentar melhor entender esse conteúdo, certo? Observem aí, a França pré-revolucionária. A forma de governo na França pré-revolucionária era uma monarquia absolutista. Como a gente já falou nas aulas anteriores, a França era baseada numa monarquia absolutista, onde o rei detinha um poder absoluto, certo? Então o poder absoluto estava nas mãos do rei. Havia uma estrutura social profundamente desigual, excluindo a maioria da população. Então, só aqueles que realmente faziam parte de classes sociais mais ricas e mais poderosas que tinham participação efetiva na sociedade, que poderiam usufruir do luxo, das riquezas, e nem só disso, da própria educação, da própria acesso à saúde. Então, tudo isso era muito característico na França nesse período, essa sociedade extremamente desigual. Uma sociedade estamental rigidamente dividida em ordens ou classes, que foi aquilo que a gente falou na aula passada, certo? Os nossos 3 estados. O primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o povo, a burguesia, os camponeses, o restante da população, certo? Então a gente tinha essa França que era baseada num rei extremamente poderoso e uma sociedade totalmente dividida e hierarquizada. Continuando. Além das questões sociais acima apontadas, a França passava por uma grave crise econômica. As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV, e essa situação piorou com a derrota na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Guerra essa que foi perdida pela França. Então, tanto a má administração do rei Luís XV, como também a perca nessa guerra, fez com que a economia francesa entrasse em declínio cada vez maior. Além de tudo isso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com más colheitas provocadas por problemas climáticos. A França passava por um frio absurdo, certo? Um inverno absurdo. Então isso prejudicou o processo de plantio e de colheita. Então isso fez com que cada vez mais a França entrasse numa crise. Então foram vários fatores que se agregaram e fizeram com que a França entrasse nessa crise. Então a gente tem um pouquinho desses aspectos que levaram à Revolução. Observem, a gente vai ter a situação de exploração do terceiro estado, que é essa situação desigual que a gente viu. Além disso, a gente tem somado a tudo isso a grave crise econômica que a gente acabou de ver, tanto da má administração, quanto da perca na guerra, quanto
do inverno rigoroso, da má colheita que estava tendo, e também a gente tem as ideias iluministas. Então, todos esses três aspectos somados só poderiam desencadear na Revolução Francesa, certo? Então, tudo isso desencadeou na Revolução Francesa, que vai dar início em 1789. A Revolução Francesa vai ser marcada, o início da Revolução Francesa vai ser marcada, como vocês podem ver aí, com a chamada tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, ou queda da Bastilha, que é quando os manifestantes que fazem parte do Terceiro Estado, então é uma revolução do Terceiro Estado, é uma revolução principalmente burguesa, mas que com participação do Terceiro Estado na sua forma mais ampla. Então eles tomam a Bastilha, que era uma prisão na França. Essa prisão servia como um símbolo de prisão política, porque todos os presos políticos estavam presos nessa prisão, além da Bastilha oferecer todo o arsenal de pólvora, e para as armas terem efetivo resultado nesse período havia necessidade de se ter pólvora. E era na Bastilha que estavam armazenadas as pólvoras. Então os manifestantes tomam a Bastilha, conseguem derrubar a Bastilha, tomar toda aquela região, e a partir daí está instaurada a Revolução Francesa. Essa revolução ela vai passar por diversos aspectos dentro do seu ideário. A gente vai ter diversas assembleias que vão tentar, assembleias com participação dos três estados, que vão tentar criar um consenso para tentar melhor definir os rumos, tanto da economia quanto da sociedade. Numa dessas assembleias a gente tem uma reivindicação fundamental do Terceiro Estado, que é que o voto passasse a ser por pessoa e não por estado. Porque o voto acontecia por estado. Como a gente tem 3 estados, então só havia um voto para cada estado. Cada estado votava unicamente. Isso fazia com que o primeiro e o segundo estado sempre se juntassem contra o terceiro. Então, uma das grandes reivindicações do terceiro estado era que houvesse um voto por cabeça, certo? Que cada um votasse individualmente. Afinal, eles eram a maioria da população e sempre saíam derrotados. E com cada vez mais o rei aumentando os impostos, as taxas e cobrando mais dinheiro do terceiro estado, isso gera esse sentimento de revolta. E é aí que dá início também a Revolução Francesa e todas essas reivindicações. Continuando, observem aí, durante a Revolução a gente vai ter a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É uma declaração importantíssima que vai servir de parâmetro, inclusive, para as criações de novas constituições atualmente. Inclusive, a nossa própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, declarada pela ONU, ela é também tem também essa espécie de influência nessa Declaração do Homem e do Cidadão. Essa declaração, lançada em 1789 na França, ela dava garantias fundamentais aos cidadãos. Só que, como o próprio nome já diz, era uma declaração dos homens, certo? Então, as mulheres elas não tinham esses direitos e nem eram integradas dentro da sociedade, não eram consideradas cidadãs. Apesar de fazerem parte, claro que efetiva dentro da sociedade. Muitas tinham papel bem decisivos, inclusive dentro da própria Revolução, certo? Então a gente vai ter essa declaração que é um marco muito simbólico da Revolução Francesa, que vai dar direitos fundamentais aos homens, certo? À população, direito de ter moradia, de ter acesso à educação. Então a gente vai ter esses direitos fundamentais. Isso já é uma quebra daquilo que a gente conhece como monarquia absolutista, do absolutismo do rei, certo? Então, já dá uma quebra nesse poder absoluto do rei. Então, é um marco muito simbólico da Revolução Francesa. Continuando, durante também a Revolução Francesa, a gente vai ter o chamado regime do terror, o período do terror, que a gente vai ter um dos principais símbolos da Revolução, que é a guilhotina. Para quem não sabe, a guilhotina está explicitada aí nessa imagem. É um aparelho que servia como forma de executar penas, principalmente que levava à morte, já que a pessoa tinha a cabeça decapitada, certo? Para vocês terem uma noção, esse regime do terror foi tão forte, tão marcante, que tinha dias que morria cerca de 300 pessoas executadas em plena praça pública, certo? Para todo mundo assistir, era um evento, a galera ia assistir esse período muito sombrio dessa revolução.
É claro que esse período teve as suas justificativas iniciais, foi liderada por Robespierre, que era um dos líderes de um dos grupos da Revolução Francesa, que faz e tenta instaurar esse regime como forma de controlar os opositores. Afinal, aqueles que eram executados simplesmente por serem suspeitos de traição. Então, se uma pessoa ela poderia nem declarar apoio à revolução ou dizer, não, deixa essa revolução seguir, eu tô aqui na minha vida de boa, não tô nem aí pro que acontecer. Nem isso podia acontecer, certo? Se a pessoa não se demonstrasse favorável à revolução, não ajudasse, ela meio que já era acusada de traição. Então, foi um período muito tenso, muita gente começou a acusar muita gente, a denunciar muita gente. Havia também a atuação do jornal que favorecia com que cada vez as pessoas fossem acusadas de traição e mortas por isso, certo? Muita gente foi simplesmente morto por ser suspeito de ter traído o movimento. E gente que inclusive nem participava do movimento. Inclusive o próprio rei, a Maria Antonieta, a rainha, foram também decapitados na guilhotina nesse período, certo? Então é um período muito marcante da Revolução Francesa. Continuando, vamos lá. Quais que são os resultados dessa Revolução Francesa? Percebam que aqui a gente abordou como iniciou, abordou um pouquinho de momentos marcantes, mas tem muita coisa que não dá pra gente falar na aula, como que termina, a atuação de Napoleão, que vai ser importantíssima nesse período, mas porque o que de fato é importante pra gente estabelecer na aula é como que a Revolução Francesa foi simbólica, teve esse marco simbólico para a consolidação de outras formas de governo, certo? Observem aí, os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas pautadas nos direitos humanos. Além de tudo isso, a gente tem a nossa própria Constituição, que é um exemplo dessa influência da Revolução Francesa, que traz esses lemas de que todo mundo é igual perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, tudo isso são legados da Revolução Francesa para a nossa sociedade. Tá bom? Então vamos fazer aqui duas questões rápidas para a gente fixar melhor esse conteúdo, certo? Observem aí, primeira questão. A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando Napoleão Bonaparte assume o poder da França com o golpe de 18 de Brumário. Esse acontecimento foi influenciado pelos ideais o acontecimento em questão é a própria Revolução, certo? Então foi influenciado pelos ideais letra A, romantismo, B, iluminismo, C, socialismo ou D, anarquismo. Gente, a alternativa correta, logicamente, é a alternativa B, certo? O iluminismo que ganha força com essas ideais de novas luzes, novas ideias, nova sabedoria, vai influenciar diretamente com que a Revolução Francesa acontecesse. Segunda questão, observem aí. A Revolução Francesa foi um dos movimentos mais marcantes no que se refere à mobilização popular. A defesa da igualdade e a luta contra os privilégios da nobreza francesa imobilizaram qual lema revolucionário? Então, todo esse aspecto da Revolução Francesa foi imobilizado em qual lema? Letra A, paz, pão e terra. B, liberdade, igualdade e fraternidade. C, Deus, pátria e família. Ou D, abaixo a burguesia. Qual a alternativa que é a alternativa que explicita esse lema revolucionário da Revolução Francesa? A alternativa correta é a letra B, certo? Era o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Logicamente, o objetivo da aula não é discutir a aplicação desse lema, mas sim da Revolução como um todo, certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender os nossos objetivos dentro dessa aula. Para ter acesso a essa aula e todas as outras demais na íntegra, acessem a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação, certo? Lá vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.